inicie a gravação nesse momento, para que aí fique armazenada, né, a aula. É uma aula síncrona hoje, 7 de agosto de 2025, são 20 horas e 5 minutos, tá? Nós fizemos um primeiro encontro na semana passada, dia 31 de julho, onde naquele encontro eu dei mais atenção a apresentar a disciplina para vocês e falar brevemente a respeito de direitos humanos de uma forma bem generalista, bem ampla, né, sem entrar em detalhes. Na aula de hoje, eu trouxe outras questões para que vocês pudessem entender um pouco mais as especificidades dos direitos humanos. Existe uma questão primária, né? Ela é primordial, que é direitos humanos para todos, né? São os direitos básicos e universais que pertencem a todos os seres humanos, independente de raça, de sexo, de idade, de gênero, de religião. Então, quais são esses direitos? A dignidade, a liberdade de cada indivíduo tem de ir e vir, o direito à vida, à alimentação, ao abrigo, a ser refugiado em época de guerra, e até retornar para os seus países de origem, né, para o seu país de origem, sem passar por punição ou tortura. Então, os direitos humanos, eles consistem nessas prerrogativas, né? Existem direitos que são inerentes, próprios do ser humano. Porém, em algumas situações, foi necessário fazer legislação específica. Vamos falar, por exemplo, igualdade racial. Por quê? Porque questões de racismo são antigas entre os seres humanos, né? Entre os povos humanos, entre as populações humanas, né? Hoje, o racismo ainda existe, ainda continua existindo, mas existe legislação para regulamentar e, inclusive, punir o agressor, aquela pessoa que pratica o racismo. Gente, assim, é muito comum você, vez ou outra, se deparar com algum episódio triste, deprimente de racismo, né? Aconteceu ano passado, aconteceu alguns episódios, por exemplo, envolvendo motoboys e pessoas que haviam solicitado entregas de algum tipo de alimentos, né, fast food, e houve, assim, casos que foram parar nas mídias televisivas, porque as pessoas gravaram e o vídeo se viralizou. Então, assim, infelizmente, ainda são episódios que ocorrem. O racismo e a agressão contra a mulher são os tipos de direitos humanos que mais são quebrados, né? São as duas formas de se quebrar direitos humanos que têm maior índice, maior frequência, em relação ao racismo e em relação aos direitos das mulheres, tá? Então, vamos lá. Como introdução, eu disse, né, que os direitos humanos são básicos, universais e pertencem a todos os seres humanos. Então, quando eu digo todos os seres humanos, nós estamos no Brasil, mas pensa naquela pessoa que mora lá no Polo Norte, né? Naquela pessoa que mora na Austrália, aquela pessoa que mora lá, vamos pensar num lugar bem distante de nós aqui, na Sibéria, ou até mesmo ali na Argentina. Somos humanamente, desculpa, me falhou aqui uma forma de falar isso de maneira mais adequada, mas todos nós temos garantidos os nossos direitos. Direitos à moradia, à alimentação, à saúde, a abrigo, tá? Etc. Mas vamos falar um pouquinho de igualdade racial e racismo para a gente iniciar a nossa conversa de hoje? Aí eu vou abrir um material. Eu posso depois, gente, inclusive compartilhar esse material com vocês. Ele está muito
rudimentar, foi feito assim, de uma forma bem rápida, para eu poder ter uma referência para falar com vocês, mas se quiserem, posso compartilhar. Nesse momento, por exemplo, eu vou compartilhar o site que eu abri. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter uma aula mais lenta em relação ao compartilhamento. Aqui, ó. Ministério da Igualdade Racial, Pacto pela Igualdade Racial. Então, que eu estou mostrando para vocês é uma página do Ministério da Igualdade Racial, tá? E que traz informações a respeito de direitos garantidos para evitar o racismo. É um trabalho que resultante de políticas públicas. Então, vamos falar também dessa questão. Nossa disciplina anterior chamava-se políticas públicas, e não era por acaso. Porque quando eu garanto políticas públicas, eu estou me pautando em resultados de pesquisas, de investigações, de relatos, de boletins de ocorrência, de demandas de grupos que passam por necessidades especiais. Que necessidades são essas? Já falei um pouquinho mais cedo na nossa aula e vou repetir. Pessoas que sofrem retaliações, que sofrem agressões verbais e até mesmo físicas referentes ao racismo. No Brasil é intenso esse tipo de agressão. E me deixa muito assustada, porque o nosso país, em uma pesquisa científica, já foi verificado que mais de 60% da nossa população, mais de 2/3 da população brasileira, é uma população etnicamente originária de DNA africano. Ou seja, nossa ancestralidade africana é muito marcante na nossa população. E mesmo assim, nós temos a questão do racismo intensa e cruel para com a nossa população. Então, diante de demandas, de solicitações, de grupos que se organizam, se estrutura o que nós chamamos de políticas públicas. E aí, resoluções, olha aqui, ó, conselho, plano da juventude negra, ações e programas, são todos eles projetos desenvolvidos por um ministério para atender demandas específicas para o Pacto pela Igualdade Racial. Eu vou falar algo aqui, vai ficar gravado, pode assustar as pessoas, mas eu acredito que igualdade racial está muito distante da gente atingir, mas minimamente respeito nós já atingimos bastante em nossas metas, né? Hoje eu vejo, enquanto professora, eu entro em salas de aula e vejo que piadinhas infames em relação à etnia da pessoa diminuíram muito. Antes nós escutávamos com muita frequência neguinho, cabelinho de bombril, então eram palavras ácidas, ríspidas e agressivas para com pessoas que não tinham, no critério daquelas que agrediam, não faziam parte da cidadania, não eram cidadãos aceitáveis para esses que eram agressores, né? Hoje não, hoje já existe o respeito, sabe-se que racismo é crime, tá? E que o respeito tem que ser preservado para com essas pessoas. Diga-se de passagem, já que estamos falando de as leis antirracistas, bom, nós temos os direitos humanos das pessoas LGBT inseridos dentro dessa lei antirracismo. Sabiam disso? Quem sabia? Vou voltar a compartilhar a primeira tela. Alguém quer falar? Pode abrir o microfone. Quem está aqui pela primeira vez? Fique sabendo que gosto de interações durante a aula.
E quem está aqui pela segunda, terceira, quarta vez pode interagir, pode falar. Aqui, ó. Bom, já que vocês estão muito quietinhos hoje, quietinhos e quietinhos, vamos lá. Pessoas LGBTQIA+, têm os seus direitos garantidos. Quais são os direitos dessas pessoas? Primordialmente, o direito de ser respeitada enquanto pessoa LGBTQIA+. Ou seja, a questão de sexualidade e de gênero tem que ser respeitada. É garantida por lei o respeito a essas pessoas. Ou seja, desde questões mínimas quanto piadinhas não podem ser feitas, tá? Quanto a exclusão, a separação dessas pessoas de grupos, de grupos maiores, por elas serem pessoas que se identificam LGBTQIA+. Isso não é permitido. Incrivelmente, não existe ainda no Brasil uma legislação específica para o grupo LGBTQIA+. Existe, eles estão inseridos enquanto sujeitos de direito na questão das questões raciais. O STF ainda não reconheceu uma legislação específica para pessoas LGBTQIA+. E eu trouxe aqui um projeto de lei apresentado por uma deputada trans, né, uma mulher trans, que é a Erika Hilton. Ela propôs um projeto de lei que ainda não foi votado. Esse projeto de lei é o projeto que especifica a legislação. Vocês estão vendo o projeto de lei ou estão vendo outro compartilhamento? O que vocês estão vendo na tela, gente? Aí eu estou vendo aqui, peraí. Tá pessoas LGBT, mulher. Eu vi aqui, interrompeu o compartilhamento. Não tá, não. Isso, vou interromper. Eu disse que a aula hoje ela vai estar assim, bem lenta por causa de questões de compartilhamento. Eu trouxe bastante material para compartilhar com vocês, para enriquecer a aula. E eu quero apresentar esse projeto de lei 2.669, de 2024, da deputada Erika Hilton, que dispõe sobre o dossiê nacional de violências e discriminações contra pessoas LGBTQIA+, tá? Ainda não foi votado, esse trâmite, ele é lento, ele passa por comissões que vai analisar o projeto, né, as questões prós e contra a aprovação do projeto, se precisa retirar algum item, se precisa acrescentar algum item. Então, assim, nós já temos mais um passo nessa questão, tá? Porque aqui você vai inserir também as pessoas trans, né? Além das pessoas gays, lésbicas, simpatizantes, assexuados, não binários, você vai incluir as pessoas trans nessa prerrogativa. Gente, só quem convive, só quem tem a convivência com pessoas LGBTQIA+, e trans, é que consegue, para além delas, entender esse universo, que é um universo complexo, um universo que, para a maioria da população, é não conhecido, né, mal entendido, e assim, é delicada essa questão que envolve os direitos humanos dessas pessoas, tá? Eu saltei para cá, eu pulei alguns itens, né, algumas etapas, porque eu me lembrei, enquanto falava das questões dos critérios racistas, que as pessoas LGBTQIA+, estão inseridas dentro do caput da lei antirracismo. Então, vamos lá. Algum comentário até aqui? Professoras, se elas estão inseridas no de racismo, então não tem nada especificando ainda
termos usados contra elas, por exemplo, né? Elas vão ser consideradas, até o momento, de modo semelhante às pessoas de cores não brancas, sejam pretos, sejam amarelos, sejam indígenas, né? Elas estão inseridas dentro desse critério de amparo da lei, até o momento. Tá? Mas tudo indica que haverá legislação específica. Vamos falar de um assunto que a gente quase não fala? Vamos falar dos migrantes, refugiados, retornados e apátridas? Primeiro, vamos conhecer quem são esses, né? Quem são os migrantes, os refugiados, os retornados e os apátridas? Migrantes são aquelas pessoas que, de livre e espontânea vontade, ela sai do seu país e vai para outro país. Por algum motivo social, por algum motivo econômico, de ideais, né, projeto de vida, a pessoa sai do seu país de origem, às vezes sai de um estado e vai para outro estado. Mas aqui a gente está falando especificamente de pessoas que migram de um país para outro, tá? Já é diferente de uma pessoa refugiada. Uma pessoa refugiada, geralmente ela sai do seu país de origem às pressas. Ela busca refúgio em outro país. Em geral, são questões políticas e questões que envolvem guerra civil no seu país de origem, que fazem com que essas pessoas saiam às pressas desse país de origem. Tá? Esses refugiados, muitas vezes, retornam para o seu país de origem quando o conflito que motivou a saída deles cessa. Estava acontecendo uma guerra. Há 2 anos atrás, os assírios estavam em guerra tão forte, tão intensa, e as pessoas daquele país estavam fugindo em massa. Vieram muitos para o Brasil, muitos para a Europa, enfim, para toda parte do mundo. Mas as questões ali se amenizaram, não cessou, mas amenizaram, e muitos retornam para lá. Ao retornar, o país de origem não pode puni-los, não podem prendê-los, não pode torturá-los, tá? Até porque tortura é inaceitável em qualquer condição, em qualquer situação. Faz parte dos direitos humanos, o direito de não sofrer punição física, tortura, né? Então, pessoas que são refugiadas e retornam para seus países de origem, eles têm seus direitos garantidos, tá? E um povo apátrida, quem são as pessoas sem pátria? Apátrida significa sem pátria, não tem uma pátria de origem. Eu tive até que estudar um pouco mais para entender. Pessoas que falam assim, um brasileiro que fala, não sou brasileiro mais, eu me recuso, eu rejeito a minha nacionalidade. Vou sair do Brasil, vou para onde eu conseguir chegar. Tá? Então, ele renuncia à sua nacionalidade. Tá? Outra questão também, crianças filhas de refugiados ou filhas de imigrante que não têm registro de nascimento, não foram registrados durante o momento da fuga ou da migração. Ou ainda povos como o povo cigano. O povo cigano é considerado um povo, uma etnia, e eles são sem pátria de origem. Tá? Existem muitos detalhes nessas questões, detalhes do direito civil, eu não sei falá-los com tanta descrição, com tanto detalhamento, mas é bom que a gente tenha noção, né, que existem todas essas situações e condições. O Brasil tem uma lei de imigração que garante aos migrantes o acesso a direitos sociais e humanos, incluindo educação, saúde, alimentação, trabalho, lazer, sem distinção de sua condição migratória. Ou seja, os filhos de imigrantes podem se matricular em escolas públicas e gratuitas,
O migrante e seus filhos podem ter acesso e atendimento no SUS, podem se inscrever no programa Minha Casa Minha Vida, tá? Desde que cumprida algumas exigências legais. Então, existe a lei de imigração desde 2017. E o Brasil, desde 1997, tem uma lei própria para as pessoas refugiadas, conhecida como Lei do Refúgio, tá? Bom, já que nós estamos falando de pessoas sem lugares definidos, pessoas que saem de um lugar para outro, pessoas que se refugiam, pessoas sem pátria, vamos, na sequência, falar de pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, nas ruas. População em situação de rua. Bom, eu já quero desde já dizer que não é morador de rua, a terminologia correta é pessoa em situação de rua. Ninguém mora na rua, saibam disso. Ela passa um período em situação de rua. Existe legislação para acolher essas pessoas em abrigos sociais. Nesses abrigos, elas encontram local para dormir, para higiene pessoal, para alimentação, tá? Existe um programa nacional para acolher essas pessoas, cuja verba vem do governo federal e é repassada aos municípios. Tá Oi, bom? alô, professora. Pois não. Deixa eu, sem querer cortar seu assunto, interromper. Essa lei que você falou que existe um local para essas pessoas em situação de rua, em qual estado que existe isso? Nossa, Minas Gerais, todos os estados, Nelly, todos os estados. Em Minas Gerais existe em cada município. Em Belo Horizonte existe casas de passagem, casas de abrigo para essas pessoas. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque aqui na minha cidade existia umas 15 pessoas em situação de rua e todas foram atropeladas. As próprias pessoas que diziam acolher socialmente dando um pratinho de sopa, não dava apoio que era o mais necessário psicológico, e essas pessoas já são fracas psicologicamente, elas Sim. acabavam de se oprimir, porque onde passa, porque aqui eu percebo que aqui na minha cidade, aqui em Minas, em Planura principalmente. Fale sua cidade, por favor. Planura. Planura. Uhum. Planura. Aqui em Planura eles são umas pessoas assim, um lugar bom, que é divisa com Colômbia, São Paulo, porém essas pessoas odeiam pobres. Eles criticam eles mesmos, que têm um nível médio social, e os pobres eles matam direito verbalmente, com maus tratos, com indiretas. Sei que essas pessoas são tudo atropeladas, morreram todas, porque a própria sociedade facilitou. Aqui não tem albergue, aqui eles dão um pratinho de comida e quando é mulher, eles jogam na porta do supermercado e põem para pedir comida e beber cachaça de sutiã o dia todinho. Aí depois eles jogam para o Hospital do Câncer de Barretos. Aí não sei o que fazem lá com essas pessoas alcoólatras que só bebe e dorme no papelão na rua, matam com diagnóstico de câncer, matam atropelados porque os homens viram viciados na droga. E as mulheres se prostituem e já vai para o Hospital do Câncer. Aqui não tem esse apoio assim não, professora? Então, nesse caso, existe o Disque Denúncia, né, que qualquer um de nós pode ligar, é o número 100, você vai ligar no número 100 e apresentar essa demanda para o Disque Denúncia, porque se for omissão do município, o Disque Denúncia vai apurar. Então, assim, você tem que ter a informação correta, se realmente essas informações... realmente verdadeira. Então, sabe por quê? Porque é tipo assim, o social daqui, se uma pessoa dessa vai lá e pede uma cesta básica, em situação de rua, eles falam, você não tem gás para cozinhar, você não ganha. E se uma pessoa que tem gás vai lá e a pessoa que pediu, tendo um gás, mora de aluguel, a pessoa fala que não dá a cesta básica porque é só para vulnerável que mora na rua. Aí a própria sociedade expulsa essas pessoas da cidade porque joga na cara que a prefeitura não tem condição de sustentar eles, de tirar o vício deles e de construir casa-vida do projeto Minha Casa Minha Vida para eles, porque as casas eles vendem ou financiam.
E É aí, muito grave. oi? Uhum. O que você está falando para nós é muito grave. Você E aí nós uma é grave denúncia. e É, verdadeiro. E é verdadeiro, porque estão mortas essas pessoas. E o que acontece? Eles matam, expulsam da cidade os que são fracos psicologicamente, que a tendência é só piorar e se viciar mesmo. Eles roubam, faz tudo, vai para cadeia, quando sai, mata atropelado. A prefeitura não apoia em nada, é uma discriminação total. Quando a pessoa ainda estuda numa escola pública ou vai buscar um apoio comunitário em algum lugar, eles arrancam de lá, que eles jogam na cara que não vai criar eles, que lá não é a casa do pai nem da mãe, e se liga para denunciar, ela chega e paga propina à pessoa que está fazendo de dentro, que diz que cuida do social. Por isso que eu te perguntei, onde que tem esse apoio para essas pessoas? Porque aqui na minha cidade não existe isso, estão tudo morto. o apoio ele tem que ser dado pela prefeitura, isso faz parte de um programa nacional. Então, se a prefeitura não está cumprindo, ela tem que ser fiscalizada por órgãos estaduais e órgãos federais, se for o caso, tá? Agora, Não, e eles ele é começaram a ajudar essa última que morreu, assassinada, ela era boa, ela catava papelão na cidade e tudo. Aí eles jogaram para um lado, jogaram para o outro, e ela veio do Maranhão, morou muitos anos aqui na cidade. Aí não sei o que foi que esses casamentos comunitários que arrumaram aí, a prefeitura pegou e falou que tinha problema, que a mulher tinha problema mental. Todos os pobres têm problema mental. Eles tiram o corpo fora para não ajudar e diz que o pobre tem problema mental, porque eles não dão conta de sustentar, que não é obrigação deles. Eu sei que a mulher foi assassinada, transladaram o corpo para o Maranhão e a pessoa depois levou. Ela era a pessoa mais humilde que tinha aqui na cidade, sem contar as outras, né? Umas 15. Sei que não tem mais nenhum vivo, morreu todo. Só tem um velhinho agora que está perto de morrer também, que fica jogado ali, porque viciou no álcool. Eles não Emanuele, ajudam, não. tendo uma apresentação apresentando uma situação delicadíssima. Eu E vou fazer real, vida real. mas vamos lá, eu acho que nesse momento vale a pena você tomar ciência desse canal de comunicação, diz que denúncia, se você tiver provas, você Tenho. denúncia, tá? É anônima, Aham. e um assunto delicado para a gente estar abordando em uma aula que está sendo gravada, né? Então, eu vou pedir que nesse momento a gente suspenda a continuidade desse tipo de comentário, que é muito pontual e fala, inclusive, de uma prefeitura, e nós podemos, assim, em uma outra oportunidade, conversar mais, tá bom? Tudo bem, ok, muito obrigada. Eu também agradeço a sua participação. Me assustei muito com a sua, sua colocação. Isso deixa a gente muito. Aham. E eu estou olhando aqui no chat o comentário que o Fernando fez, que ele fala assim, só corrigindo, professora, é assexuais e não assexuados. Está certo. Todos nós somos sexuados, mas a questão de diversidade e de gênero torna algumas pessoas assexuadas, ou seja, essa pessoa ela não se identifica nem como masculino, nem como feminino, né? E a maior dificuldade encontrada na aprovação dos direitos, o Fernando fala, dos nossos direitos, é a bancada cristã, conservadora, que é maioria no Congresso. Sim, é uma grande verdade. É interpretação de situações muito mal feitas, né? A interpretação deles é bem assim, nivela por um prisma, por um viés que não atende à demanda da população LGBTQIA+. Bom, vamos continuar aqui, então, nosso compartilhamento. Eu fechei sem querer. Vamos voltar aqui à nossa projeção. Eu espero que vocês estejam, assim, aproveitando. Eu gostando da aula, né, que assim, é delicado, o assunto é bem delicado mesmo. Agora, já que o assunto é delicado, vamos falar de um assunto mais delicado ainda, né, que é a diversidade religiosa. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz, no seu artigo 18º, que toda pessoa tem direito à liberdade de religião, consciência e pensamento. E o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também compartilha desse princípio.
considerando que o Brasil é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que eu disse nesse momento? O Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos Humanos como um dos países que concordavam com essa declaração, tá? Sendo assim, no Brasil, nós temos, toda pessoa tem direito à liberdade de religião, consciência e pensamento espiritual, tá? Seja um pensamento que com práticas religiosas ou somente filosófico, que remete a uma questão religiosa, mas nós temos liberdade. E, sendo assim, o Brasil tem uma abertura garantida pela Constituição Federal para a existência da diversidade religiosa, enquanto expressão de liberdade, de crença e pensamento. É um direito humano fundamental. Nós não somos só matéria, nós não somos só necessidade de alimentação, de saúde, de reprodução, de moradia. Nós temos uma necessidade de ligar a nossa psique, tá? Eu estou falando em termos científicos, não em termos espirituais. Nós temos a liberdade de ligar a nossa psique a algo metafísico. O que é o metafísico? Para além do físico. É o que, no popular, nós chamamos de espiritualidade. A garantia de liberdade religiosa implica o respeito de todas as religiões e crenças, incluindo a liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestá-la individualmente ou em comunidade, publicamente ou em particular. Então, nós temos no Brasil a nossa liberdade de consciência e crença. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, no inciso 6º, assegura a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença. Ou seja, o que é inviolabilidade? Eu não posso bater na porta do meu vizinho e dizer para ele que ele está errado porque ele crê diferente de mim. Eu não posso entrar na casa do meu vizinho ou no templo de culto que o meu vizinho pratica e quebrar algum utensílio de práticas e crenças religiosas. Não tenho esse direito, e nem ele comigo, porque nós temos essa liberdade garantida pela Constituição Federal. Então, assim, garantindo que ninguém seja privado de seus direitos por motivos religiosos. A liberdade do exercício de cultos nós temos também garantido pela Constituição Federal, e a separação do Estado e da religião. Gente, isso é fundamental, fundamental. Aqui no Brasil, nosso Estado é laico. O que significa? O nosso Estado, né, ele está separado em as suas constituições, tanto a federal, quanto a Constituição estadual, os planos diretores dos municípios não têm influência religiosa. Não pode acontecer. A Constituição estabelece a separação entre Estado e instituições religiosas, impedindo que o Estado subvencione cultos ou estabeleça alianças com determinadas religiões, tá? Imagino que esteja passando no pensamento da maioria aí o seguinte: e o Pai Nosso que se reza na escola? E a missa? E o culto em alguns eventos oficiais, governamentais? Bom, são situações que são combinadas com essas comunidades que estão se reunindo nesses eventos, tá? Mas poderia ser uma reunião budista, uma reunião de religião de matriz afro, perfeitamente, desde que fosse de consenso de todos os participantes, tá bom? Em Belo Horizonte, nós temos uma escola municipal, José Mesquita. Quem é de Belo Horizonte já ouviu falar dessa escola. Ela é uma escola que fica em uma área de vulnerabilidade social. E aí tem a prática de fazer a oração do Pai Nosso antes de iniciar
o turno de estudo das crianças, né? E uma garota de 9 anos de idade, ela pertence a uma religião de matriz africana, e ela não se sentiu contemplada com a oração do Pai Nosso. E ela reivindicou para a professora, e a professora tentou dissuadi-la, e aí ela insistiu, e aí ela chegou até a diretora, e ela conseguiu que uma vez por semana ocorresse o culto religioso da religião de matriz africana dentro da escola. É um direito garantido pela Constituição, tá? Vamos lá. Gente, esse assunto de religião, ele rende, né? Eu nem vou comentar com tanto detalhamento, porque eu me sinto muito triste com o que tenho visto no Brasil ultimamente. Eu sou cristã, mas eu fico triste, triste, triste com o rumo com o qual essas situações estão tomando nos últimos tempos. E está sendo um vexame, na minha parca opinião, está sendo vexame. Deixa eu ver se eu passei todos os direitos aqui. Eu falei dos direitos humanos, igualdade racial, dos refugiados, da população em situação de rua, diversidade religiosa, pessoas idosas, crianças e adolescentes. Vamos lá. Pessoas idosas, elas estão incluídas, inclusive, na Agenda 2030. Quem já ouviu falar da Agenda 2030? Levanta a mão aí para eu ver. Faz um sinal aí na sala de aula para eu ver. Ninguém, gente? Nunca ouviram falar na Agenda 2030 da ONU? Viviane, já ouviu falar? Só você? Só a Viviane, gente? A Agenda 2030 é uma agenda para ações globais em nível mundial. Ela tem 17 ODS, que são Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? E nesses objetivos inclui saúde, alimentação, habitação, despoluição, recuperação ambiental. Depois é só digitar o ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, joga no Google e vocês vão verificar todas essas ODS. E o direito dos idosos está lá, é um dos direitos que fica garantido na Agenda 2030, como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Nós, até esse ano de 2025, nós estaremos encerrando a década do envelhecimento saudável. E o Brasil será o 6º país em número de idosos no mundo. Quem que imagina que seja, quem tem ideia de qual seja o país com o maior número de idosos no mundo? Que quiser falar, pode falar. Com certeza deve Japão. ser a China, porque lá eles estão numa luta, né, para as pessoas terem, assim, eles promovem, né, a pessoa para poder ela ter outros filhos, porque a população lá está muito idosa, né. Essa Agenda Ou 2030 eu Japão. ouvi falar porque meu filho fez trabalho de escola com essa Agenda 2030. Então, eu sei que é para erradicar a pobreza até o ano de 2030 e para fome zero e a agricultura sustentável, saúde, bem-estar, educação, igualdade para todos, né? Eu sei por causa disso. Exatamente. E, bom, 2 assuntos. Realmente, a China é esse país, o Japão salvo engano, o segundo, e o mais interessante, gente, que esses 2 países, eles começaram há mais ou menos 15 anos a preocupar com a alimentação dos idosos, para que os idosos não ficassem doentes. E aí os idosos, além de não ficarem doentes, prolongaram o tempo de vida.
E assim a população de idosos deles aumentou muito. Não é que aumentou, prolongou o tempo de vida. Então, eles têm uma superpopulação de idosos. Mas nós, o Brasil, estamos em 6º lugar. No mundo, são mais de 150 países e nós estamos em 6º lugar. Então, pensa o seguinte, nós temos que ter uma legislação específica, sim. Eu vou trazer um caso aqui, vou rememorar um caso que, para mim, foi emblemático. Aconteceu ano passado. A sobrinha que tomava conta do tio, o tio faleceu, ela leva o tio morto, falecido, numa cadeira de roda, até a agência bancária, para fazer um empréstimo em nome daquele tio que naquele momento estava falecido. Então, veja só, isso foi uma agressão à Dora, mas ele estava morto. Oi? O que você está me dizendo? Aquilo foi uma agressão à memória do tio. Ela estava tentando ludibriar o banco, fazendo um empréstimo em nome do tio, sabendo que o tio estava morto. Esse foi um caso que chegou às redes sociais. E quantos casos semelhantes não chegam às redes sociais? Né? Porque a pessoa idosa, todos nós aqui, tenho certeza, todos nós temos um idoso em casa. E você que tem o seu idoso em casa, você o protege principalmente de fraudes financeiras, porque eles são alvos principalmente de fraude financeira, né? Então, há de se pensar em um estatuto, existe o Estatuto da Pessoa Idosa, ele já está promulgado, né? E nós temos no mundo aproximadamente 1 bilhão de pessoas com... Opa, está errado aqui, está errado, vamos tirar isso daqui. Informação errada. Eu misturei as informações, desconsidere. Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso conhecido ECA, né? É uma lei que foi promulgada no Brasil em julho de 1990. No mesmo ano, 1990, também foi estabelecido o Estatuto da Criança Internacional. E o Brasil foi signatário, assinou esse estatuto. E o que é uma convenção? E qual era o principal objetivo daquela convenção internacional? O principal objetivo era proteger as crianças de tráfico, porque ainda são vítimas de tráfico para fins de venda para prostituição ou para fins de matar as crianças e retiradas de seus órgãos. Então, foi uma necessidade internacional que surgiu em 1990, né, que se expressou na forma de legislação, e o Brasil, no mesmo ano, estabeleceu o Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez seja a legislação de direitos humanos mais conhecida no Brasil, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque mudou muito o comportamento dos pais, dos professores, das crianças, dos adolescentes, da segurança pública para com as crianças. Houve, assim, toda uma reprogramação comportamental em relação às crianças a partir desse estatuto, né? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, eu vou passar direto para o Estatuto da Mulher, depois volto aqui atrás. E eu falava para essa pessoa que hoje, dia 7 de agosto, está fazendo 19 anos que a Lei Maria da Penha foi promulgada. Eu não sei quantos aqui conhecem a história da Maria da Penha, que é uma pessoa real, ela está viva ainda, né? Resumindo, ela sofria pressão psicológica e maus tratos por parte do seu marido, que tentou matá-la, simulando um assalto dentro de casa. Ela ficou cadeirante depois ela tomou um tiro, né, do seu companheiro, que simulava um assalto,
e ela ficou cadeirante. Então, ela batalhou para que fosse desenvolvido uma lei para proteger as mulheres de agressões domésticas, seja de seus companheiros, seja qualquer tipo de agressão doméstica, porque nós, mulheres, nós passamos muitas situações de violência, seja ela física, psicológica, moral, né? E ela foi vitoriosa nesse sentido. Então, hoje faz 19 anos que a Lei Maria da Penha foi promulgada. Tristemente, 2 fatos ocorridos no mês de julho me deixou muito assustada e muito triste. Um deles foi do namorado que esmurrou, né, deu murros na cara da namorada, no rosto da namorada, mais de 60 murros. Eu mesma assustei de ver que essa moça sobreviveu, porque em outra, poderia inclusive ter morrido, devido à gravidade da violência que foi jogada para cima dela, que foi praticada com ela, né? E o outro caso que me deixou muito assustada foi do filho que matou a própria mãe, isso foi aqui em Belo Horizonte. Ele tinha algum problema com dívidas, com jogos, e ele, de alguma forma, se desentendeu com a mãe, ele a matou e simulou que ela tinha sido assaltada, né, e levou o carro dela para um lugar, deixou o corpo dentro do carro e etc. Isso foi muito cruel, foi algo assim. São 2 casos que podem ser enquadrados pela Lei Maria da Penha. Em um deles, infelizmente, a vítima morreu, que é o caso da mãe, né, que foi agredida pelo filho. Mas no outro caso, sim, o rapaz será indiciado pela Lei Maria da Penha, tá? Ainda que dentro de direitos humanos da mulher, o contexto brasileiro, os direitos humanos das mulheres são um conjunto de direitos universais que garantem a igualdade e a não discriminação para todas as mulheres, independente de sua raça, etnia, religião, orientação sexual ou condição social. Esses direitos abrangem áreas como a vida, a segurança, a saúde, a educação, o trabalho, a participação política e a liberdade de expressão. Diga-se de passagem, eu tenho um grupo de alunas na Faculdade de Educação que batalham, são alunas pretas, que batalham pelos direitos das mulheres pretas. Elas querem inserir na legislação uma parte específica para atender mulheres pretas, porque historicamente as mulheres pretas elas sofreram bem mais violência do que as mulheres brancas. Aqui em nosso país, pelo menos, foi dessa forma, né? Pelo menos assim que eu digo, dentro de uma questão histórica, no Brasil, mulheres pretas passaram muito mais questões de violências físicas, sexual, moral, do que mulheres brancas. Mulheres são agredidas, gente. Qual o maior tipo de agressão contra as mulheres? Seria a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e ou sexual. O que significa patrimonial? É o cara que se casa com a mulher que é rica, gasta o dinheiro dela todo, dizendo, eu vou cuidar, você não sabe cuidar do dinheiro, você não sabe lidar com finanças, e ele é o companheiro dela, então ele a mantém ali presa a uma questão de vínculo, laço, de matrimônio, sexual. Então, assim, é uma mistura de agressões muito grande para com as mulheres. Desculpa, vou fechar aqui um pouquinho. Gente, desculpa, eu estou com refluxo hoje, o dia que o refluxo está em alta, eu começo a tossir sem parar. Vamos lá, falta mais um para a gente encerrar. Pessoas com deficiência, não poderia sair daqui sem falar dos direitos das pessoas com deficiência.
Eles estão interligados com o objetivo de garantir que todos, independentemente da sua condição, tenham acesso aos mesmos direitos e oportunidades. A inclusão e a igualdade são fundamentais nesse contexto, tá? Buscando a participação plena e efetiva de pessoas com deficiência na sociedade. Então, nós temos, para início de conversa, a Lei Brasileira de Inclusão, tá? Ela vai abranger todas as questões de deficiência. A Lei 10.098 do ano 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade, essa que é a Lei da Acessibilidade. O Estatuto da Criança, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa lei detalha uma série de direitos e garantias para as pessoas com deficiência, incluindo acesso à educação, tá? A Lei 10.436, que é a que nós já estudamos anteriormente, na outra disciplina, dispõe sobre a língua brasileira de Libras e garante o direito à educação bilíngue para surdos. A Lei 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno de Espectro Autista e outras leis de espectro autista, e temos outras leis e normas, que dispõe a Lei 7.853, de 89, que dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social e a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, que é o CORD, o nome do conselho. O Decreto 3.298, de 99, que regulamenta e dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. O Decreto 5.296, que regulamenta a Lei 10.098, estabelecendo normas de acessibilidade, e a Lei 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação, que garante o acesso à informação pública, incluindo informações sobre políticas e programas voltados para pessoas com deficiência, tá? Agora a gente vai passar para a parte da educação. Nós estamos estudando direitos humanos, estamos com vistas à educação em direitos humanos. Afinal de contas, esse curso é um curso que está formando educadores. Então, a gente precisa entender por que dessa disciplina dentro do curso. Então, o que a gente vai entender a partir daí? Os resultados de políticas públicas e direitos humanos são os principais motivadores das questões educacionais, porque é dentro da escola que a gente vai atualizar, ensinar, formar opinião com a questão dos direitos humanos. Eu vou passar os slides daqui a pouco, está anotado aqui que existem slides específicos, eles estão aqui. Mas antes eu vou finalizar essa apresentação do Word falando que a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, de 2018, aborda direitos humanos de forma transversal, integrando os direitos humanos em diversas competências e áreas de conhecimento, com o objetivo de promover uma educação que valorize a igualdade, a justiça social e o respeito à diversidade. A BNCC busca formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, capazes de promover a justiça e a igualdade. Pessoal, e finalizando, a gente vai passar agora para os slides que tem a atualização da BNCC. Vamos compartilhar aqui com vocês. As principais alterações ocorridas na LDB, na Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação, a partir
das questões dos direitos humanos. Então, nós temos as principais alterações ocorridas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, desde sua publicação, e as mudanças mais relevantes, que incluem a inclusão de conteúdos sobre a lei antirracismo na educação, violência contra a mulher nos currículos escolares, a valorização da educação bilíngue para surdos e a definição de um regime especial de estudos para alunos com necessidades específicas. Principais alterações: a Lei Antirracismo, que é a 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Gente, pensa o seguinte: quando eu estou incluindo história da África e da cultura afro-brasileira, eu estou promovendo a redução do racismo, eu estou combatendo o racismo. Por quê? Aquilo que eu conheço, eu valorizo. Esse é o princípio. Porque como que eu vou valorizar algo que aconteceu lá pelos idos de 1500, 1600, 1700, se eu não conheço o valor e a influência dessa historicidade na minha vida, no meu cotidiano, na minha sociedade? Então, a lei antirracismo, ela traz essa questão do resgate histórico e coloca dentro das escolas a valorização desse resgate histórico das nossas origens, né, das origens da população brasileira. A outra lei é a Lei 12.796, de 2013, que define a educação básica em 3 momentos: a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio, né, porque antes nós não tínhamos essa definição em lei. Isso é resultado de políticas públicas. A Lei 14.164, de 2021, que inclui o tema da violência contra a mulher nos currículos escolares, como temas transversais. A Lei 14.191, de 2021, que define a educação bilíngue para surdos e estabelece a importância do respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas com deficiências auditivas. A Lei 14.407, de 2022, que estabelece o compromisso da educação básica com a formação do leitor e o estímulo à leitura. Essa daqui entra na parte educacional como base, como transversalidade para direitos humanos. A educação digital, essa é muito importante, porque institui a Política Nacional de Educação Digital e alcança pessoas com deficiência, alcança direitos humanos, porque a educação digital é uma forma de comunicação, é uma forma de adquirir informação. Então, ela é ampla, é também uma transversalidade para com a temática de direitos humanos. Essa lei 14.685, ela é recente, ela é de 2023, ela também ela traz a questão da transversalidade da nossa temática, porque ela obriga o poder público a divulgar as listas de espera por vagas nos estabelecimentos de ensino. Dora, mas não fala de racismo, não fala de mulheres, não fala de imigrantes. Fala da seguinte forma: existe a escola A tem X vagas, a escola B tem Y vagas, a escola C tem X mais Y vagas. Então, ela traz uma informação relevante, principalmente para pessoas que têm filhos em idade escolar. Essa aqui é bem da área de educação, foi a última, né? Bom, pessoal, agora a gente vai passar para aquela parte mais animadora da sala de aula, né? Que é o debate. Espero que vocês tenham gostado e vamos fazer um pouquinho de um momento aqui de debate.
Professora, Pois não? estava ouvindo, né, acompanhando aí você falar sobre as leis, vi a colega dando depoimento de coisas que acontecem na cidade dela, É. e pensando, né, no quanto que as leis, elas são importantes quando chega a criar uma lei, é porque já chegou, alcançou situações limites, mas o quanto elas, infelizmente, não asseguram o cumprimento daquilo, né, que está previsto. E a gente vê isso assim, tão próximo da gente. Eu dou aula aqui na Universidade de Ouro Preto, na UFOP, Sim. e aí nós estamos agora com 2 alunos surdos e tem um professor surdo. E eles entraram há 1 ano e não tem intérprete suficiente para acompanhar. E aí, assim, existe uma legislação, a legislação é muito clara, não tem questionamento, mas existe todo um sistema burocrático que não permite à universidade abrir concurso, que não permite a contratação. E aí esses alunos estão assistindo aulas sem intérprete, professor participando de assembleias departamentais, acompanhando legenda no Meet, né? E aí, assim, mas então tem que fazer denúncia. Já foi feito denúncia, aí o Ministério Público dá um prazo de não sei quantos meses para a universidade responder, né? Aí a universidade responde que está tomando as providências, e nisso, né, um aluno, inclusive, surdo é do direito, ele está indo, acho que para o 4º período. Né? E aí a colega relatou essa situação da cidade dela, possivelmente alguém já fez denúncia, né? Principalmente uma situação grave dessa forma. E aí a gente vai ficando descrente, né? Perdendo o que na verdade não pode acontecer, né? Porque... Mas é tão complicado, né? Assim, os próprios surdos aqui no curso mesmo. Esse deveria ser um curso em que a acessibilidade deveria ser inquestionável, porque a gente está falando de um curso de letras libras. E aí a gente vê, tipo assim, o tanto que esses alunos estavam fazendo uma prova de uma disciplina em outro dia, uma disciplina uma prova extremamente pensada em ouvinte, porque é português pesado. Então, eu ainda não vi nenhum professor disponibilizar para o surdo a prova em língua de sinais, que é a primeira língua, né? A gente sabe da dificuldade, mas assim, é um direito. Sim. É a Andréia que está falando? Isso. Tudo bem, Andréia? Você é professora na UFOP? Sim. Qual é o seu conteúdo na UFOP? Por incrível que pareça, eu sou professora de Libras. Sou da Letras. Assim, que ótimo. Mas a minha formação é em psicologia. Mas aí eu fiz mestrado, doutorado, todo na linguística, na Libras, e eu sempre tive muita vontade de ter essa base da Letras e da própria Libras, né? Quando eu entrei na universidade, não tinha Letras Libras. Então, Sim. hoje, né, sou fluente em Libras, mas assim, todo a base teórica, principalmente da Letras, eu sempre tive vontade, né, de ter acesso e de enriquecer minha formação. Eu estou ouvindo você comentar e, num certo momento, entendi que você estava aguardando eu te responder. Eu não tenho resposta para te dar, André, e eu vou trazer você para a discussão, porque você está no mesmo ambiente que eu estou hoje, Sim. que é a sala de aula universitária. Enquanto nós estamos com vistas à educação básica, a gente tem todo esse aparato da inclusão garantido por lei. E parece que quando o assunto vai lá para o ensino superior, eu vou usar uma expressão, não sei se ela é a mais adequada,
mas é o que está me vindo aqui à mente nesse momento. Assim, é um salve-se quem puder, cada um Uhum. tira como pode. Eu não sei se eu estou exagerando, se você quiser complementar, fique à vontade. Então, você passou lá fundamental, pelo ensino médio, chegou até aqui, agora se vira. Parece. É, exatamente. Agora, infelizmente, até no ensino básico, esse ano aqui em Ouro Preto, chegou no mês de março e os alunos que precisavam de monitores, os monitores não tinham chegado nas escolas ainda. Então, várias mães com criança que dependem do monitor para o aluno estar em sala de aula, porque às vezes são alunos que dependem até de cuidado básico, né? De Certo. alguém para levar ao banheiro. E aí, assim, alunos que não puderam nem frequentar a escola. Eu Então, enxergo da seguinte forma: o único caminho para essa conquista é continuar a luta. Porque eu nem sim. queria terminar o meu comentário a respeito da Lei Maria da Penha, estava comentando com uma pessoa hoje, que hoje fez 19 anos, né, da promulgação da lei, aí a pessoa comentou comigo, e não adiantou nada, né? Eu falei assim, não adiantou. Então, foi um passo só à frente. Falei, mas um passo à frente já é melhor do que ficar no lugar, parado no lugar. Então, Sim. essas questões de direitos humanos, por que elas não são tão valorizadas? Porque a maioria não precisa. Existe um interesse por trás disso, né? Tem interesse por trás. É como as questões de direitos ambientais. Eu milito na área de direitos ambientais desde 2013. Eu sou ativista de direitos ambientais. Uhum. Recuperação ambiental, ecologia. Nossa, e é muito mais lento, né? Não, e muito mais lento para garantir os direitos, mas para a destruição é, assim, um estalar de dedos. Sim. Então, quando que a humanidade vai chegar a esse entendimento? Desculpa, no meu ponto de vista, nunca. Enquanto não for obrigatório. Enquanto não doer no bolso. Ah, sim, sim. E assim será para direitos humanos também. Né? Porque o direito humano ele existe, a legislação de direitos humanos ela existe exatamente porque quem está no poder não respeita. É por isso. A gente vê, por exemplo, né, caso atual em Estados Unidos, com brasileiros, faz o que quer, né? Exato. Quem está no poder não respeita. Então, eu preciso ter uma legislação para ser cumprida. Porém, para aplicar a legislação, eu preciso ter órgãos fiscalizadores. Essa é uma É. questão. Outra questão é que eu preciso ter, no caso aqui, a gente está hoje com o Isaac e a Natália, os intérpretes, que são agentes facilitadores, são os Uhum. intérpretes, no caso do surdo, não é? E outras situações. Agora, órgãos colegiados, comissões colegiadas, são a solução para direitos humanos. E intensificar o trabalho, o número de reuniões, o número de conferências, os resultados, e sim, é um trabalho de artesanal. Ele É. não corre de maneira rápida, não. Eu costumo até dizer para os meus alunos assim, quando a gente pensa na questão da surdez, né, em relação, se a gente pegar em 2002, né, que foi o reconhecimento da Libras no Brasil, e hoje foi um avanço assim gigantesco, né, de produção científica, da disciplina nas universidades, do curso, mas quando a gente pensa no que ainda precisa, você vê que ainda falta muita coisa, né? Coisa. Uma grande verdade. Mas Mas que grande surpresa saber que entre nós aqui tem uma professora da UFOP. Eu me sinto lisonjeada com a sua participação, porque a ó, vida universitária também não é brincadeira, não, né? A gente sabe como é isso. Não não, estava nem dando aula até agora há pouco, falei, gente, eu tenho aula ainda para assistir, tenho prova para fazer.
Assim, todos os que estão presentes aqui, todos e todas, merecem meu respeito, meu reconhecimento, porque o curso à distância, ele encurta, ele encurta obstáculos, ele reduz obstáculos, né? Então, assim, ele aglutina em um mesmo local, ainda que de forma online, de forma virtual, um grupo de pessoas que está muito distante geograficamente, mas muito próximo em termos de objetivos. É essa a maior vitória do ensino da educação à distância. Eu reconheço como assim uma grande vitória, né, a gente poder reunir em um ambiente virtual pessoas que moram muito longe, mas que têm o mesmo objetivo. É aquele curso de Libras, né? Uhum. Então, e aí também um outro objetivo é a capacitação. Alguns estão na primeira capacitação, Graduação. primeira graduação, e outros estão adquirindo mais uma graduação. Então, essa a grande benesse da educação à distância. E eu queria só falar mais uma coisa. Na aula passada, né, você falou, gente, ninguém quer falar, vamos participar. E Isso. assim, no momento, eu não conseguia falar, né? Porque agora, por exemplo, eu estou participando e eu estava participando e estava ajudando minha filha no para casa. Ah, E o bom do online à distância, inclusive, é isso, né? Assim, você tem essa possibilidade. Mas administrações. Uhum. você acaba dividindo com outras funções. A gente não senta ali, né, às 2 horas e vou prestar atenção. Mas eu queria ter até falado isso, que uma das dificuldades que a gente está tendo no curso é que as atividades, elas vencem antes das aulas. Então, por exemplo, eu acho que eu até tive dúvida em uma atividade sua que agora não está aberta. Eu não vou saber, mas eu tinha que postar, porque senão eu perdi o prazo. E aí, quando vem a aula presencial, eu acho que muita gente fica desmotivado, tipo assim, já passou. Eu tive que estudar sozinho para fazer o que a professora pediu. Tá. E isso tem acontecido assim, em todas as disciplinas. A gente tem que estudar o conteúdo por questão de pontuação, né, de avaliação, e aí a aula vem depois. E aí eu acho que muita gente fica desmotivada. Já entreguei tudo, para que eu vou assistir a aula? Sei, entendi. Sabe, eu acho que eu acho que é um dos fatores, né? E no dia do encontro presencial a gente discutiu muito isso. Eu fui para Joaíma e ele estava aqui, ó, o Douglas está aqui. Ele foi também, escutamos muitas petições dos estudantes a respeito de situações que não estavam muito boas, mas eu acho, inclusive, que a gente podia, se nós tivéssemos recursos, de fazer encontros semanais, síncronos semanais, porque Nossa, sim. daria para a gente, assim, para vocês principalmente, daria mais segurança, e para nós daria mais proximidade com vocês, traria isso. Sim. Porque acaba assim que as aulas, igual hoje, elas são muito mais leves do que a atividade em si. A atividade, ela a da sua disciplina, né, tá com um cunho teórico, assim, Isso, né, de falar de fundamentos, né, necessário. mas assim, que acaba que aqui a gente discute na prática. Exatamente. Aí nós tivemos aqui a estudante que trouxe o caso do município dela, sobre não cumprimento de direitos humanos no município dela, divisa com São Paulo. Você trouxe a sua vivência aí na UFOP. Semana passada nós tivemos um caso também relatado, foi uma pergunta que foi a Patrícia que trouxe essa pergunta, e a gente pôde discutir. Então, com o passar do tempo, se isso fosse frequente, nós estaríamos assim com uma interação maior,
uma capacidade de diálogo mais intensa e de aprendizagem mais eficaz também, né? Sim. Principalmente o curso de livros. Eu estava conversando com a professora Cristina, a coordenadora, e nós estamos agora na etapa de formação do colegiado do curso. Eu vou me candidatar ao colegiado do curso de livros, porque estou com essa perspectiva, né? E posso levar essas demandas para discussão lá no colegiado em relação às aulas. Ah, que ótimo. É. Obrigada, professora. Por nada, se bem que nós conseguimos fazer dois encontros num curso de 30 horas. Educação e Direitos Humanos são 30 horas. Eu enxergo o seguinte, que políticas públicas que foram 45 horas, poderia ter tido mais um encontro, né, para ter mais de diálogo entre vocês e eu aqui. Pode ser a ser levada adiante. Essa programação de aulas que foi feita não chegou a atender vocês? Vocês não ficaram satisfeitos? Não, porque eu tenho a programação, mas não liberaram no sistema. E aí a gente só sabia, tipo assim, você tinha programação. Inclusive colegas, porque eu não entendo, porque eu também dou aula à distância. E normalmente o sistema, quando você cadastra uma disciplina, é para todos os alunos. Aqui cada um recebe a disciplina num momento. Então o que salva muito é o grupo. Então, por exemplo, às vezes quem recebeu primeiro começa a postar lá no grupo. Gente, já tem atividade para entregar semana que vem. Aí o aluno entra em desespero, tipo assim, mas o meu nem apareceu para mim. Hoje mesmo estava uma discussão no grupo pedindo para prorrogar a atividade, porque não deu tempo. Quando ela apareceu, a data já faltava, tipo, uma semana. Uhum. Aí fica aquela coisa assim, todo mundo fazendo por fazer, um copia